que estão aqui são vocês. Então, parabenizo todos vocês por estar aqui. Agora sim, eu vou me apresentar. Já falei um pouquinho, volta ao slide anterior. Como eu já me apresentei no início aqui, meu nome é Maurício, sou imagem e semelhança de Deus. Porque assim, eu não posso dizer que eu sou empresário. Eu não posso dizer que eu sou serralheiro. Eu não posso dizer que eu sou terapeuta. Eu não posso dizer que eu sou gráfico. Eu não posso dizer que trabalho que sou o cara da comunicação visual. Ou seja, eu tenho todas essas habilidades. Eu tenho habilidades também, não só como no ramo gráfico, como empresário, comunicação visual, estampa em camisas. Eu também tenho habilidades como serralheiro, mecânico. Eu tenho muitas habilidades e exerço todas elas. E também venho, ao longo da minha vida, estudando, fazendo formações como terapeuta, hipnólogo, treinador de pessoas. Sou ungido a presbítero, sou capelão, missionário, já viajei, fiz mais de 40 viagens missionárias por todo o estado da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, falando, pregando, fazendo ação social, até mesmo também como barbeiro, eu corto cabelo também, e faço tudo isso, e não sou tudo isso, isso são habilidades que veio de uma mente infinita, uma mente que lhe dá inteligência, sabedoria para você fazer muitas coisas. Então, esse sou eu, Maurício, imagem e semelhança de Deus. Vamos avançar. Eu já falei sobre isso aqui, mas antes de falar sobre a reprogramação, que eu botei meu tema, reprogramando a matriz interior, que na verdade é reprogramando a sua mente. Porque foi isso que eu venho fazendo ao longo da minha vida. Eu quero só mostrar um vídeo de 45 segundos, rapidinho, para falar sobre essa matrix. Que matrix é essa? Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando... eu vou explicar um pouquinho sobre o que eu ia passar nesse vídeo. Onde vem Neo no meio de uma população e ali Morfeu vem falando para ele o que é a Matrix. A Matrix é um sistema formado pelos homens, onde ela manipula as pessoas através da mente, com programações, onde assim trazendo as pessoas para que ele ande dentro de um sistema. E nós sabemos que hoje funciona dessa maneira. Não está lá dentro. O que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. As pessoas estão vivendo dentro de um sistema, dentro de uma hipnose, onde eles não conseguem nem ter autodomínio, autodecisão. Ele anda totalmente dentro de uma matrix. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Aceitando as coisas do jeito que ela é, do jeito que elas têm que ser. Não, minha mãe falou que é assim, meu pai falou que é assim, o governo fala que é assim, os professores, não pela decisão dela, mas sim pela decisão do outro. Mas quando você descobre a sua identidade, você começa a tomar as suas decisões. E falando sobre Matrix, nós temos o paradigma, ou seja, paradigmas são o seu padrão, é o que formou dentro de você, o que é formado na sua mente, no seu comportamento. E para falar de paradigma, eu falo sobre o seu consciente e o seu subconsciente. E para falar melhor sobre o seu consciente, sobre o seu subconsciente, eu tenho que falar sobre a sua programação. Porque nós sabemos que todos nós temos uma programação. E a nossa programação é como se fosse também uma programação de um computador, que vai instalando os programas cada vez mais, ou seja, começando, e nós começamos do 0 aos 7 anos, instalando essas programações que estão instaladas lá,
como verdade absoluta, porque dos 0 aos 7 anos a nossa mente é totalmente aberta, não tem divisão entre consciente e subconsciente, a nossa mente é totalmente plena para receber tudo como verdade absoluta, e principalmente pelas pessoas que são autoridade na nossa vida, ou seja, nossos pais, professores, pastores, padres, pai de santo, tudo que estão lá, políticos, e ali vai sendo registrado como verdade absoluta. E aí se começa a formar toda a sua programação. Programação financeira, mesmo que seus pais não lhe ensinaram sobre programação financeira, você vê, ouve na mídia, ouve no vizinho, ouve com parente, e muita dessas programação financeira não é uma programação financeira boa, porque o nosso país não tem uma cultura de ensinar sobre finanças. Para você evoluir, crenças, são instaladas ali formação financeira, falando mal do dinheiro, falando mal do rico, falando mal da prosperidade, e isso vai destruindo a formação que realmente acontece cada dia. Aí quando chega aos 7 anos, que sua formação já está quase completa, que não está completa ainda, mas já tem muita formação ali como verdade absoluta, existe uma separação da sua mente entre consciente e subconsciente. E nessa separação do seu consciente e do seu subconsciente, é como se fosse uma barreira, que tudo que já foi formado ali, ele começa a ser protegido. É como você faz toda a aplicação no computador, bota os programas, bota todos os aplicativos, e depois você vai lá e instala um antivírus, para que quando vir alguma coisa maliciosa, esse antivírus não deixe danificar o computador. Assim é na nossa mente. Tudo que nós fomos ensinados, se alguém vem com alguma conversa diferente, com algo que não está de acordo com o nosso padrão, a gente não aceita, porque foi instalado ali um bloqueio para que nós não viemos aceitar aquela história, aquela conversa, aquele ensinamento diferente que não está de acordo com o princípio de cada um de nós. E até os 14 anos ainda continua sendo essa formação, mas aí ele só continua dentro dos princípios, por repetições, por cada vez mais. Não quer dizer que depois dos 7 anos as pessoas parem de aprender, não. Isso é só como falei, tipo um antivírus. Coisas boas vão entrar, vocês vão aprender coisas novas, vão desenvolver, mas tem coisas que realmente não entram e as pessoas ficam literalmente bloqueadas com os padrões. Aqui eu já falei, eu falei assim, programação principal. Por que programação principal? Porque o seu 95% é a sua programação principal. Aí depois você passa os 7, 14, 21, entre os 28 e 35 anos, sua vida está maravilhosa. Está tudo ali formado. Você tem ali o seu 5%, que é o pensante, que você pensa, e tem os 95%, onde está ali, você tem ali uma visão de águia, que você vê tudo, você tem ali a casa do seu sonho, com piscina, com tudo lá formado, o carro do seu sonho, mas, infelizmente, não é assim. O certo seria esse aí, ó. Esse seria a nossa programação. A melhor. Você tem uma visão de águia para você empreender, para você crescer, para você ensinar, para você desenvolver, como muitos estão aqui, desenvolveram, alguns depois, porque era um propósito. São propósitos que vieram depois, passaram por situações difíceis, e hoje cumpre-se o propósito e tem outra visão. Muitos aqui, a maioria, eu digo até 99%, já estão reprogramados para crescer cada vez mais. Mas aqui no nosso país é assim, ó. As pessoas estão lá. É assim, daquele jeito ali, ó. Crenças limitantes, CLT. Não estou falando mal da CLT. Só pode ser o CLT. Mas depois ele vai procurar desenvolver outras habilidades. Não podemos ficar apenas restrito a uma única fonte de renda. Temos que ter várias outras fontes, até que uma vai superando a outra. E são as crenças limitantes que eu falei, que as pessoas falam que tudo tem que ser perfeito, se não for desse jeito não dá certo, eu nasci pobre, vou morrer pobre, assim está. Tem gente que fica nessa, são crenças que estão instaladas. Eu já cheguei para uma criança e falei assim, quando você crescer, você quer ser rico, Deus é mais.
falei, por quê, rapaz? Aí ele foi explicando. Aí porque diz que o rico não vai para o céu. São crenças limitantes. Né? Aí fala, não, porque se não é felicidade de pobre dura pouco, a felicidade vem e tudo. Aí tem muitas crenças limitantes, né? Aqui só estão só alguns exemplos, como você já conhece. Essas crenças que vêm destruindo a mente e a programação das pessoas, impedindo que elas venham se desenvolver. Falando de programação principal, como eu falei antes, você até quer mudar, você quer fazer outras coisas, mas o seu resultado sempre é o mesmo, porque a sua programação é X, o seu resultado vai ser sempre X. Ou seja, você tem uma ideia, um negócio, uma ideia Y, uma ideia C, A, B, várias ideias, mas a sua programação é X. Hoje já foi até citado aqui, porque a maioria das empresas, as pessoas abrem, com um ano, ela abre falência. Eu tenho 22 anos já na área, 22 anos de empresas. Né? E as pessoas, por que ela abre falência? Porque lá na programação dela, tem dizendo que a empresa pode falir, não vai dar certo. E aí, ali é uma crença que está instalada. E para afirmar essa crença, acontece. Tudo que acontece conosco hoje é uma afirmação de uma crença que já existe dentro de nós. E nós podemos mudar essas crenças. Então, nós devemos avançar. E nada melhor para falar de mudança de crença, de paradigmas, de reprogramação. Nós temos um texto que foi escrito há mais ou menos 4.000 anos atrás, onde esse texto vem falando que nós somos imagem e semelhança de Deus. É por isso que eu me apresento dizendo, eu sou imagem, semelhança de Deus. Onde está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o 28, onde Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus está falando, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Quem é Deus? É o Criador. É o que criou tudo. Aí muitas pessoas até não acreditam em Deus, que Deus foi o Big Bang, que veio a explosão, você vê da bactéria, vê do macaco. Aí você fala assim, então você pega o macaco, bota dentro de casa até ele virar homem, para ver se ele vai virar. Então o que acontece? Você não veio do macaco. Assim eu acredito. Quem sabe na sua programação você acredita que você veio. Então você tem que reprogramar. Porque até que você prove que não, é o que eu falei, faz experiência para ver se o macaco vai virar um homem. Mas a evolução acabou não, a evolução não acabou, a gente continua evoluindo. Você continua evoluindo. Não importa o tempo, a idade, porque mesmo assim já foi dito aqui que o nosso tempo, a nossa mente, ela sabe que o tempo é atemporal. Então você pode evoluir. E aí Deus ele fala muito mais, não é? Como você é imagem e semelhança de Deus, você também é um co-criador de Deus. Assim como Deus criou muitas das coisas, você também pode criar muitas coisas. Como nós vimos aqui, vários criadores que já criaram seus métodos, né? E vão desenvolver, vão evoluir cada vez mais. E Deus deu poder ao homem, poder para você reinar sobre a terra, sobre o mar, sobre o céu, que ele ainda fala ali na palavra, que o homem vai dominar sobre os animais da terra, do mar, do céu, e nós vemos esse domínio. O homem criou carros, o homem criou navios, o homem criou avião, coisas que há alguns anos atrás as pessoas não imaginavam, mas tudo foi criado por esse poder que Deus deu a cada um de nós. E eu vou encerrar aqui, só vou falar um pouquinho do meu método da LDI, que eu também criei um método. Não vou falar tudo, porque não tem como falar, mas meu tempo já acabou. E aí nós vamos... Eu não vou falar, aqui tem uma parte de palavras, que como você é um co-criador de Deus, sua palavra também tem poder, então sempre traga a palavra positiva, que você pode mais, como já foi feito dinâmica aqui hoje.
Aqui é uma dinâmica do meu método, que eu também não vou fazer aqui, que não tem como. O meu método, ele pode ser intenso ou light, mas normalmente todo mundo prefere intenso. O objetivo é desbloquear as pessoas, né? Porque as pessoas muito estão bloqueadas. Meu objetivo é desbloquear para a pessoa vir fazer tudo que ela nasceu para fazer, para ser, para desenvolver. Não sobreviver, mas viver de verdade. E pré-requisito, aqui são alguns certificados das minhas formações. E aqui já tive turma, aqui estão algumas mídias sociais, e eu só quero agradecer a todos vocês pela atenção. Que Deus continue abençoando a todos. Valeu? Beijo no coração, quem sabe até o próximo.